está na internet, está aqui. Agora, um programa com selo de qualidade, o Correio. Seja muito bem-vindo ao Direto da Redação. Alô, meus amigos, a todos vocês, o nosso boa tarde. A todos vocês, o nosso boa tarde. Agora sim, vamos conversar com vocês a partir desse instante sobre os fatos e as notícias que fazem este país e que vão fazer, naturalmente, o nosso programa a partir de agora. Bom, aqui Paulo Sérgio Silva, comigo o meu companheiro João Carlos Wilke, a quem nós desejamos, uma boa tarde, um prazer de estarmos juntos. Alô, Wilke, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, como queiram. Não é? Boa tarde, bom dia, boa tarde, não é? E estamos aí para mais um programa da série Direto da Redação. Direto da Redação é o programa que começa a partir de agora. Aí nós já estamos com o nosso site aberto, né, viu? Que a ideia é basicamente essa, é mostrar as notícias que acontecem nesse país e principalmente fazer com que as pessoas fiquem mais familiarizadas, podemos assim dizer, com o nosso site, aproveitar, mandar as suas mensagens, nós estamos aí para receber as suas mensagens sempre com muito carinho. Fala nisso, já temos mensagens aqui na nossa página de recados, né? 2 recados que nós gostaríamos de registrar. Um, que é o do Ademir, dizendo que o site ficou excelente, obrigado pela força, um abraço do Ademir e do Hilber, tá vendo aí? E o Sesc também está aproveitando a beirada, né, Vilquim? Aproveitando a beirada e mandando também o seu recado através da Rose Carina Martins de Borba, que está dizendo que para quem quer incrementar o seu currículo, o Sesc e a Prefeitura de Laguna estão oferecendo um curso de espanhol para turismo e comércio gratuito. Inscrições até 20 de abril. Informações pelo fone 3644-0152 ou na central de atendimento do Sesc. Então não perca essa oportunidade. E o que é que você viu de bom aí? Você estava comentando aí, de bom que eu digo, de notícia interessante que estava sendo veiculado pelo nosso site. Correto. Me chamou bastante a atenção a manchete, do ponto de vista curiosidade, a respeito do Papa, não é? O Papa diz que Jesus teve mais medo da morte que o filósofo Sócrates. Como é que é? A manchete, vou repetir, Papa diz que Jesus teve mais medo da morte que filósofo Sócrates. Pois é. Vamos dar uma ampliada nisso aí? Dá uma ampliada, vamos abrir a matéria e me fala sobre isso. Eu estou abrindo aqui também. Você já clicou aí? Já cliquei, estou esperando, não é? A notícia ser estampada aqui para a gente poder ampliá-la. Me chamou a atenção. Volta a chamar a atenção. Me chamou a atenção, olha lá. Ó. Que diz? Correto? Papa diz que Jesus teve mais medo da morte que filósofo Sócrates. Dá uma leiturinha aí para a gente. Vai lendo. Vamos, deixa só ajeitar um pouquinho aqui. O Papa, Paulo. Então eu já vou adiantar aqui. Tá, o Papa Bento XVI comparou nesta quarta-feira a angústia da morte à tranquilidade com que o filósofo Sócrates a encarou. Segundo referiu Platão em seu dia. Bento XVI foi ovacionado por 30 mil fiéis que lotavam a Praça São Pedro, onde dedicou essa audiência da quarta-feira a explicar o rito do Tríduo Pascal, que começa nesta quinta-feira com as celebrações da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, segundo a tradição cristã.
Você conhece alguma coisa Eu te juro que a nível de filosofia eu sou realmente um pouco fraco com relação a isso. Eu não acompanhei a vida do filósofo Sócrates. Será que, baseado em que Platão deu essa referência, né, da morte tranquila de Sócrates? Você já acompanhou alguma coisa sobre isso? Olha, eu desconheço. Daí o surgimento da minha curiosidade, não é? Com referência a essa matéria que inaugura o programa de hoje. Eu deixo você continuar na leitura da notícia um momentinho. Ok. É possível admirar Sócrates, mas os cristãos devem seguir Jesus, disse o Papa teólogo ao aprofundar na reza de Jesus no jardim antes que os romanos o prendessem. Então vamos lá. Se refletirmos sobre o drama, podemos ver o grande contraste entre o sofrimento de Jesus e do grande filósofo Sócrates, que permanece tranquilo, disse o Papa. Eu até agora não estou entendendo. Não, mas tudo bem. Mas vamos em frente. Vamos aí que nós temos, inclusive, uma série de pessoas que comentam essa notícia. Comentam essa notícia também. E nós vamos comentar também. Nós vamos comentar, mas vamos dar um pouquinho mais de amplitude, não é a mesma. Mas a missão de Jesus era outra, não era a de uma indiferença e liberdade total, mas a de carregar nele todo o sofrimento da humanidade e abrir assim as portas do céu. O Papa afirmou que a humilhação é essencial na missão de Deus. Bom, a humilhação é essencial na missão de cada ser humano, não é? É verdade. Né? Cada um de nós, né? Esse aí é talvez o maior sustentáculo para que nós possamos, evidentemente, nos aperfeiçoarmos mais daquilo que nós somos enquanto aqui vivemos. É por aí, mais ou menos. Eu achei que você escolheu uma temática interessante, até porque as pessoas, como eu disse, eu não sou muito afeito à filosofia, ou pelo menos eu não estudei profundamente a obra de Platão, né, que naturalmente falava a respeito do julgamento da execução de Sócrates, mas pelo que eu tenho, né, de conhecimento um pouco vago, mas digo que o Sócrates ele admitiu que poderia ter evitado a sua condenação. Aí essa apologia, talvez essa comparação, esse comparativo entre Jesus Cristo e Sócrates que o Papa colocou, né? De que o Sócrates, ele admitiu, poderia ter evitado a sua condenação. Quer dizer, beber o veneno chamado cicuta, no caso, se ele tivesse desistido da vida justa. Ele podia simplesmente chegar e dizer, olha, pessoal, estou com vocês e não abro, né? Por exemplo, é tipo daquele negócio que o Sócrates, você insiste, é a Joana d'Arc, né? Foi uma referência idêntica, né? Joana, eu afirmo, tal. Cismou e acabou, e firmou o pé na crença e resistiu. E em resistir, foi naturalmente levado à sua morte. Essas coisas na vida, de uma maneira geral, nos deixam uma exemplificação muito forte com relação à participação de Jesus Cristo entre nós. Até é bom nós começarmos esse nosso programa, viu, falando sobre isso, porque nós estamos na Semana Santa, né? E as pessoas precisam ter, pelo menos em mente, o porquê hoje nós estamos abrindo um pouquinho dos nossos corações para o sofrimento de Cristo. Porque ali estava a opção dele. Você acha que se Cristo quisesse, ele simplesmente diria, olha, vocês vão tudo às favas, eu não vou morrer na cruz? Cristo era Deus, o Filho de Deus. Ele se proclamava e dizia que ninguém vai a Deus sem ser através dele. Então nós tínhamos um exemplo cabal de que ele poderia simplesmente ter mudado a história se quisesse, mas ele queria exemplificar. Ele queria mostrar que é preciso que a pessoa tenha personalidade, que a pessoa tenha, acima de tudo, convicção da sua crença, da sua fé. Eu admiro muito, às vezes, os religiosos que
passam por dificuldades, às vezes seríssimas, mas não fogem da sua missão, entregam-se a ela e, desta forma, valorizam cada vez mais. Viu que já estamos começando a... Vamos aos outros assuntos? Vamos. Vamos aos outros assuntos. E uma boa Páscoa para todos nós. Você discorreu com muita propriedade, é isso aí. Verdade, com poucas palavras, objetivamente, deu um enfoque que, admito, né, veio ao encontro de todos aqueles que estão em sintonia conosco. E aquela da família do atirador, viu? Que viu, tá. Viu aquela? Está aqui no site do Jornal O Correio, aqui, ó. Da família do atirador. Está nas últimas notícias. Dá uma olhadinha ali que você vai ver. Tá, eu vou ter que dar uma clicada. Dá uma mexida aí, uma roladinha no site. Ainda bem que o nosso site tem muita notícia, né? A gente tem que encher a boca para falar que tem, né? Diz ali, a manchete é essa aí, a família do atirador de Realengo tem mais o quê? Vamos ver aqui essa matéria, o que diz. Está abrindo aqui, está na matéria do Jornal O Dia. Essa matéria. O Dia. Você já abriu aí? Não abriu ainda? Não, eu já estou abrindo aqui o Jornal O Dia, que é onde está essa matéria. E diz o seguinte, a matéria do Jornal O Dia. A família do atirador de Realengo tem mais 2 dias para reclamar o corpo do Wellington. A família, vou passar a matéria, a notícia, assim, é uma síntese dela para você ter conhecimento. A família de Wellington Menezes de Oliveira, atirador de Realengo, tem até esta quinta-feira para reclamar o corpo do jovem de 23 anos, responsável pela morte de 12 crianças na escola municipal Tasso da Silveira. Caso nenhum familiar apareça, ele será enterrado como indigente. O que você pensa disso, Vilk? O meu pensamento, nós conversávamos antes de iniciar o programa, eu penso o seguinte... Coincidência, né? Até conversávamos sobre o tema. Exato. Antes de começarmos o programa, nós estávamos conversando a respeito disso. E é interessante porque ele tem familiares, os familiares estão, evidentemente, se negando ou se esquivando de um contato de reconhecimento para efeito de liberação do corpo, etc, etc. E eu penso que a essa altura dessa tragédia sem precedentes, eu penso que o procedimento legal ele deve acontecer uma vez que, o mais rápido possível, eu penso que deva, não é, haver o procedimento de encerramento, ou seja, cremar o corpo, enterrá-lo, como é feito, não é? Jogar na sarjeta, né? Jogar na sarjeta, sei lá, porque o fato desse corpo ser enterrado com características de indigente não vai chocar mais do que ninguém, não é? Não vai chocar, porque o que chocou mais foi essa atitude monstruosa, não é? Que nós não temos palavras, adjetivos para classificar esse ato hediondo, abominável, monstruoso, desumano. Então, eu encerro, a menos que você, tenha mais alguma coisa, mas segue o procedimento legal. Some com ele. Hein? Some com ele. Some com o corpo. Eu digo no bom sentido. Crema, eu penso que, sei lá, enterra como indigente e deu para bola. Acabou. Ponto final. Porque nada mais temos a comentar. Comentar sim, se nós formos comentar no programa todo, porque essa tragédia, ela ficou marcada, né? Ficou marcada, ela flagelou a estrutura familiar de todos os envolvidos. Essa é a grande verdade. Na semana passada, alguns religiosos estiveram lá no Instituto Médico Legal, da UIML da Leopoldina, para reclamar o corpo do Wellington, mas a retirada não foi permitida. Os parentes preferem não se envolver e estão com medo de fazer o reconhecimento. Eu não sei o que esses religiosos queriam, quer dizer. Bom, em todo caso, vamos lá. Vamos voltar para a nossa página do Jornal O Correio e falar um pouquinho sobre as coisas da Laguna, né? O que é que tem de bom aqui na agenda